Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos trabalhar com as nossas faixas de opções. Vamos conhecer um pouco sobre as formas e também a formatação dessas formas na nossa faixa de opções. Vamos criar aqui uma pasta de trabalho em branco, como criamos na outra aula. Criei uma pasta de trabalho em branco e vamos trabalhar hoje na guia de inserir. Já tivemos uma breve revisão sobre tudo aqui na nossa faixa de opções e algumas opções dessa faixa de opções, como formas, ícones e esses modelos, necessitaram de uma aula específica sobre eles para a parte de formatações de formas e também objetos. Então, na aula de hoje, vamos trabalhar aqui com as nossas formas. Então, eu peço a todos que escolham algumas formas que vocês queiram trabalhar. Não vai ter muita importância no formato que vamos trabalhar aqui, porque as opções que vamos formatar essas formas serve para praticamente todas. Então, eu peço a todos que escolham 3 formas. Eu vou escolher aqui, por exemplo, um quadrado. Escolhi esse quadrado aqui. Vou aqui na guia de inserir novamente, formatar as formas. E vou escolher aqui, ó, esse triângulo. Vou escolher esse triângulo aqui. Inserir formas e vou escolher aqui uma outra forma diferente. Vou pegar aqui, deixa eu ver aqui se eu acho essa formato de estrela. Escolhi essas 3 formas que eu vou trabalhar com ela. Beleza? Qual que é a diferença entre elas? Aqui, no caso, seria a forma entre si. Só que ela tem algumas coisas a mais. Notem que ela tem aqui, ó, essa bolinha laranja, igual vimos no formato de cantos arredondados. Ao contrário do quadrado, ele não tem. Que você pode estender para ser um retângulo. Parece uma aula bem básica, mas na verdade é uma aula super complementar, onde você vai ver aqui muitos quesitos diferentes, onde você pode trabalhar com essas formas. Então, para a gente continuar, primeiramente vamos aprender a alterar as cores dessa forma. Vamos clicar aqui sobre uma forma que você escolheu da sua preferência e aqui já apareceu para a gente estilos de temas, esses estilos de temas da forma, onde podemos clicar em estilos rápidos e aqui em estilos rápidos temos aqui o preenchimento para mudar a cor. Também temos outros preenchimentos de tema. Eu vou clicar aqui, ó, e aqui temos outros tipos de cores que podemos aplicar. Temos aqui os estilos de temas com o preenchimento que variado entre seleções aqui com pré-definições, beleza? Aqui temos umas pré-definições junto com o estilo de tema, onde podemos deixar aqui a forma branca com o texto, escolher uma cor de texto. Também temos a forma deixar ela transparente com o texto de outra cor. Também temos as cores semi-transparente, olha que interessante. Vou aplicar uma que eu utilizo muito aqui no dia a dia, que é esse semi-transparente preto. Vou deixar ela dessa cor aqui por enquanto. Vamos partir para a segunda forma, que é um triângulo. Notem que aqui nós podemos dimensionar o tamanho dele, virar ele para baixo e escolher uma definição aqui para ele do jeito que a gente queira. Tá vendo essa parte aqui, que tem essa bolinha laranja? Você pode movê-lo para o lado, movê-lo para o outro, para colocar ele de canto ou fazer algum outro tipo de estilização. O mesmo com a parte da estrela. A estrela também tem aqui um centro onde você pode deixar minúscula, ela mínima, com a espessura mínima ou também até a espessura máxima dela aqui, ó. Você pode escolher aqui a espessura que você vai trabalhar, beleza? Então aqui já aprendemos a alterar a cor. Aqui do lado, na parte direita da cor, temos aqui o nosso preenchimento de texto, que vai ser o texto aplicado dentro dela. Eu vou colocar aqui, ó, na página inicial, vou aumentar também o tamanho um pouquinho da fonte e vou colocar aqui, eu vou colocar um texto. Vou colocar aqui, ó, bem-vindo. Nesse texto, podemos aplicar centralizações nele, deixar o texto centralizado ao meio. Podemos também clicar aqui, ó, vou selecionar aqui o texto e vou aumentar o tamanho desse texto
Também podemos formatar o texto que está aqui dentro com outras cores. Beleza, pessoal? Então, até aqui vocês já entenderam que podem adicionar o texto dentro das formas, pode personalizar da maneira que vocês acham mais preciso, aplicar formatações, negrito, sublinhado, do modo que vocês queiram deixar essa forma, totalmente personalizáveis. Aqui ó, podemos escolher a cor dele aqui de centro, de fundo, entre outros. Para nós continuarmos, uma questão aqui importante dessas formas. Notem que quando vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui como se você colocasse isso daqui como se fosse o seu layout inicial. Ó, eu arrastei aqui para cima e personalizei ele aqui para cima. Ó, deixei ele aqui ajustado como bem-vindo, beleza? O que acontece se eu inserir mais uma coluna? Notem que ele vai ficar movendo com as células. Então, essa parte aqui, vamos aprender agora a parte da formatação de um objeto. Vou clicar aqui com o botão direito, formatar a forma aqui embaixo. E aqui no canto direito temos as nossas definições de forma, como preenchimento. Podemos deixar sem preenchimento, igual aqui, ó. Deixar ela aqui transparente. Podemos colocar preenchimento. A cor da transparência também podemos alterar aqui embaixo, caso você queira ser muito mais específico. Além da transparência, temos aqui como alterar a cor por aqui também. Vou colocar essa cor verde e aumentar a transparência. Olha aqui, ó. Aumentei e diminuí a transparência. Também temos o preenchimento gradiente, onde o preenchimento dessa forma você pode escolher variações do gradiente dela. Ó. Eu posso aumentar e diminuir e também excluir esses gradientes ou adicionar mais um gradiente entre uma cor primária, secundária e uma cor, um sistema de cor tricor nela. Então eu posso colocar aqui, ó, dentro desse gradiente posso escolher a posição que eu quero também das cores. Esse tipo de formato são um pouco mais avançado, mas também necessário, até mesmo para a criação de dashboards dentro do Excel. Essa é uma parte de estilização das formas aqui que você pode trabalhar. Então você pode também adicionar o brilho dentro dela aqui, ó. Notem que quando eu aumento esse brilho aqui, já muda ali de forma, com o gradiente aplicado, ele já muda. A transparência também você trabalha aqui, ó, transparência do gradiente, caso você quiser deixar uma parte transparente e a outra não. De modo visual, dá para todo mundo ver que está funcionando ali. Também temos o tipo de gradiente, se ele é linear, radial. Aqui nós podemos escolher aqui, ó, radial e escolher outros tipos de preenchimento. Ó. Posso deixar esse aqui no canto superior direito, esse gradiente, e também diminuir um pouco a transparência dele. Ó. Aumentar e diminuir, dá para vocês ver com clareza. O preenchimento de imagem e textura. Uma parte bem legal também aqui das nossas formas. Onde nessas formas aqui, podemos inserir a imagem. Aqui temos inserir a imagem, olha aqui, vamos colocar de novo. Temos aqui, ó, preenchimento com imagem ou textura. Com essa opção selecionada, temos a origem da imagem. A origem da imagem nada mais é do que já vimos naquela aula de complementação aqui, para que nós podíamos chegar aqui nessa aula aqui sabendo de algumas coisas sobre a imagem. Temos aqui imagens de um arquivo, imagem estoque, online ou de ícones. De um arquivo você vai pegar a imagem do seu computador. Imagem de estoque ou online você vai pegar aqui as imagens que já tem do Excel ou você vai pesquisar a imagem na web. Eu vou ver as imagens que tem aqui para me adicionar em estoque. Cliquei aqui na imagem. Eu quero adicionar aqui uma imagem, deixa eu procurar aqui. Eu vou colocar aqui uma imagem de oceano. Vou colocar aqui, ó, oceano, uma imagem do mar. Vou pegar aqui essa imagem aqui do mar, beleza? Coloquei, olha que interessante que temos aqui nela. Também temos total controle nela também, ó. Podemos aplicar transparência na imagem. Apliquei um pouquinho de transparência nela, notem que vocês conseguem visualizar as linhas de grade aqui no fundo. E temos aqui o preenchimento com padrão.
Com um padrão já definido do Excel, temos aqui alguns padrões aqui embaixo, onde podemos adicionar esses tipos de padrões de imagens aqui na nossa forma. Também escolher cores para esse padrão. Então, é totalmente personalizável. Vocês podem fazer aqui de 1000 maneiras para pegar a prática dele também. Então, praticamente, essa daqui é uma parte onde vocês estão já desenvolvendo a parte da estilização, a parte de estilização de formas e de formatos. Por isso que é necessário uma aula para formas, porque ela tem muitas opções. Vamos para a próxima parte, que nada mais é do que efeitos. Efeitos em uma forma. Eu só vou mudar aqui a forma agora. Eu vou pegar aqui essa forma aqui do canto. Cliquei com o botão direito, formatar a forma. Vou escolher aqui um preenchimento para ficar um pouquinho mais bonito. Ó, preenchimento aqui com a imagem. Já peguei a imagem que está aqui do lado. A imagem que eu já estou trabalhando. Vou aqui em efeitos e nela temos opções, pré-definições, opções de sombra. Você pode aplicar aqui, ó, sombreamento na imagem. Notem que já deu um relevo nela, um destaque a mais do que as outras imagens. Pode controlar o sistema de transparência, caso você quiser uma cor bem sólida. Um objeto visível, você já vai ter aqui, ó, com transparência 0. É um objeto mais saltado, utilizando sombras. Vamos colocar aqui uma sombra de realce, uma sombra que realça um pouco mais. Vamos pegar aqui, ó, pré-definições. Eu vou pegar uma sombra de centro. Essa sombra de centro aqui fica bem legal. Aí temos aqui ó, a opção de desfoque, tamanho, transparência, que podemos mexer aqui também, ó. Transparência, ângulo também, o ângulo da sombra. Reflexos, aqui em reflexo você pode colocar um reflexo. Notem que o tamanho do reflexo é o tamanho que você vai pôr aqui, ó. Se eu aplicar menos transparência, ó, vou diminuir aqui, ó, transparência 0, o reflexo é mais visível. Se eu aumento a transparência, o reflexo fica menos visível. Você pode aumentar até mais um pouquinho aqui ó, o tamanho dele, diminuir um pouco o reflexo. Olha como é que fica legal aqui aplicando um reflexo nesse objeto. Também temos aqui ó, as bordas suaves, onde podemos colocar aqui uma textura aqui, 2,5 pontos. Diminuímos um pouco a borda aqui, deixando a nossa forma um pouco mais personalizada. Formatos 3D, podemos utilizar aqui ó, um efeito saltado em formato 3D, onde tudo isso é personalizável com largura e também altura. Eu vou deixar na altura um pouquinho menor aqui, ó, ela cobrindo a linha, e também essa parte aqui ó, de ponto eu vou deixar um pouquinho mais para baixo. Esse bezel inferior podemos aplicar aqui, não vai fazer muita diferença por causa dos pontos que eu apliquei ali em cima. E o contorno, aqui você escolhe um contorno dessa forma, olha aqui embaixo, ficou bem pequenininho o contorno aqui com um ponto. No caso, se eu aumentar esse contorno, olha aqui que interessante. Já tenho um contorno da forma inteira, aí eu posso escolher outro tipo de contorno. Notem que o reflexo ainda continua o mesmo, não mexi na opção de reflexo. Então eu posso contornar e modificar essa forma aqui e manter o reflexo padrão. Outra opção que eu quero mostrar para vocês agora. Notem que quando eu movo essas colunas, o objeto ele move junto. Tem como eu fazer uma configuração para que quando eu precisar inserir uma coluna, esse objeto não mova junto? Tem. Vamos clicar aqui, ó, vou clicar agora sobre o terceiro objeto. Vou em formatar a forma. Em formatar a forma, temos aqui tamanho, propriedade e caixa de texto. Vamos para a parte de propriedades, onde temos em propriedades dessa forma não mover ou dimensionar com as células. Cliquei nessa opção e fechei aqui. Notem que quando eu puxar, olha aqui, agora essa forma ela não move mais. Diferente das outras que temos aqui, ó. Eu continuo movendo e ela move. Ah, mas eu quero aplicar essa formatação para as duas. Não tem problema. Cliquei sobre a primeira forma, segurei Ctrl e selecionei a outra. Múltiplas formas selecionadas. Botão direito do mouse, formatar objeto.
Formatar objeto, vamos para a última opção, ou a penúltima opção, onde temos aqui as propriedades, não mover ou dimensionar com as células. E agora, se eu precisar inserir uma coluna, ele não vai mover mais com as células. Olha, estou inserindo colunas, vou arrastar essas colunas para frente e agora os nossos objetos eles já não movem mais com as células. É uma formatação bem prática. Não vou falar que é muito simples essa parte, porque essa parte ela requer um desenvolvimento com o tempo. Conforme você for trabalhando com formas e objetos aqui no Excel, você vai aprender tudo sobre o preenchimento. No caso, como eu já tenho pré-selecionado essa formatação, se eu adicionar um preenchimento com imagem, eu obtive aqui nessa estrela aqui, ó, a foto do oceano. Já se eu colocar um preenchimento padrão, posso escolher aqui, ó, outro tipo de padrão para ela e também posso aplicar aqui onde já aprendemos. Vou colocar aqui, ó. Aqui temos correção de imagens, temos aqui também a nitidez para correções de imagens, ajustes personalizados, ó, onde podemos melhorar um pouco a nitidez, brilho. Isso aqui vocês com certeza vão aprender com o tempo, corte, largura, entre outros. Ó. Se eu diminuir o corte da imagem, notem que aqui eu vou ter só um quadrante dela preenchido. Se eu voltar aqui o preenchimento normal, ela volta normal também. Ela já vai voltar aqui para 8 centímetros de preenchimento de largura. Então a parte de corte aqui na altura, se eu abaixar a parte de corte, a imagem vai ser dimensionada aqui, vai tirar essa parte aqui onde estava antes, tornando transparente e agora a imagem não vai estar mais completa. Então, para ficar completa, vamos voltar aqui à altura de novo, uma parte de dimensionamento até muito simples de mexer. Vamos mexer aqui ó, com reflexo, igual já aprendemos, vamos voltar aqui ó, as opções que já estavam. Temos aqui sombra, reflexo, o reflexo vamos colocar aqui, aumentar o tamanho do reflexo e aqui já obtive um reflexo da estrela. Se eu colocar um reflexo total, notem que esse reflexo ele é gradiente. Aqui, como o reflexo está mais perto, então ele é mais visível, o centro também. Agora, o final, ele começa a diminuir. Essa parte aqui deve-se à transparência. Se eu diminuir a transparência, o único ponto bem transparente que vai ficar da imagem seria aqui o final, que seria a parte que vai sumir. Se eu aplico um pouco mais de transparência, aqui eu vou ter um reflexo básico, um reflexo perceptível e aceitável numa edição, um reflexo simples, que podemos aplicar não só para essas imagens, mas também para menus, onde podemos fazer vários tipos de personalização sobre essa imagem. Temos esses efeitos aqui, ó, também que podemos colocar nas imagens. Olha aqui que interessante, os efeitos artísticos. Então, são praticamente alguns filtros onde podemos adicionar outros tipos de filtros também que fica bem interessante aqui para a nossa imagem. Sombras, pré-definições, já aprendemos a aplicar. Olha que interessante que ficou agora. E podemos mexer aqui um pouco mais na transparência dessa sombra e diminuir um pouco o ângulo. Olha aqui como é que ficou. Então ficou umas imagens bem pré-aplicadas e eu espero, pessoal, que essa aula aqui seja de extrema importância, que é uma aula de formas e formatos e configurações dessa forma, onde vocês aprenderam já que clicando com o botão direito, formatar a imagem, na parte de propriedades aqui de tamanho, você já pode aqui decorar uma parte bem importante das formas, que é não mover ou dimensionar com as células, para que não ocorra o erro de dimensionamento. Olha aqui que legal. Agora, se mover ou dimensionar com as células, deixa eu ver aqui qual que está selecionada. Essa daqui, ó, mover ou dimensionar, ela vai mover junto com as células. Então, nós aplicamos aqui na propriedade não mover ou dimensionar com as células para que esse erro não ocorra e você também não ocorra acidente no seu trabalho. Caso você esteja criando uma dashboard, é uma parte muito importante as formas não moverem ou dimensionarem com as células. É uma parte muito importante aqui.
Então, praticamente, essa daqui é todos os menus. Isso daqui são todos os menus de personalização e inserção de imagem dentro de uma forma, de um objeto, até mesmo a estilização de criações de efeito de sombra e de reflexo, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida pode deixar um comentário aqui para mim na Udemy que eu vou responder vocês. Beleza, pessoal? Então, até a nossa próxima aula.